Sejam muito bem-vindas ao Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu senti falta do seu olá. Não é, menina? Eu quis inovar. Assim, tudo bem, tá tudo certo também. Eu sou Raíssa França, gata maravilhosa. E estou aqui hoje ao lado dessa mulher aqui incrível, linda, com os cabelos sedosos. Ah, né? sou eu? Eu pensei que era ela. Não, ninguém tá vendo ela ainda. Daqui a pouco a gente apresenta outra gata. Ah, eu tô mesmo. Para mais um episódio do Eufêmia Cast. E a gente não pode começar esse episódio sem agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores que fazem o nosso programa acontecer. Começa aqui com Cada Minuto, que traz toda a visibilidade pra gente, né, Melinha? Sempre. Eu também aproveito para agradecer o espaço onde a gente está hoje, que é o Redder Coworking, que está nos cedendo essa sala pra gente continuar as nossas gravações, porque o nosso estúdio segue em reforma, Exatamente. Né? Maison Ferri, né? Deixando a gente muito mais bonita. Hoje eu não tô. A Meline que tá, né? Mas é assim, vida que segue. A mulher isso. Que não tem tempo. Você tem que sobreviver com isso, com essa minha beleza. Ah, tá, desculpa. Memorável, que faz os quadrinhos maravilhosos das nossas entrevistadas. Alma de Sereia, né? Maravilhosa Arrasa. com a Olivia. Dona Moça, que nos veste. E a Prefeitura de Maceió apoiando o nosso projeto também. Que a gente já agradece. Tamo podendo, né? Tamo podendo. Chique. Queremos mais, gente. Queremos mais. É isso. E também agradecer a você que está aí assistindo ou ouvindo o nosso episódio, mas também pedir para que você, por favor, querida gata maravilhosa ou gato maravilhoso, faça a sua contribuição aí com o Pix da gente, né, Meline? Que só é você pegar o celularzinho, abrir no banco e doar o quanto você puder. 5, 10 reais, 10 milhões, 10 mil. O que você puder, você faz aí para fazer o nosso programa acontecer e a gente poder comprar uns biscoitinhos para as gatinhas. Isso, sempre em múltiplos de 1000, no caso. E, claro, também agradecer a você que está assistindo e pedir que você nos siga não, pô, porque toda vez eu falo da linguagem daquele outro aplicativo, que eu não posso falar aqui, que é concorrente, sim, né? sim. É se inscrever aqui, porque aqui é da galera mais jovem. Isso mesmo, se E aí eu tô inscreve por no nosso fora canal. da linguagem. Se inscreva nesse canal e você aperte o sininho. Eu me realizei na vida dizendo isso. É muito Toque bom. o sininho, tá? Então faça Comente isso. também. Comentar é bom. Compartilhe. Compartilha também, mais ouvindo. ainda, bota aí. A Rebeca hoje me deu até um tutorial de como mexer nas redes sociais. Exatamente, não foi? né? Tô me A gata. sentindo super por dentro agora. E a gente traz uma mulher hoje aqui que tem uma história danada. Rapaz, né, Meline? viu? Tô doida pra conhecer a historinha dela. É verdade? Apresenta a gata aí antes da gente mostrar o rosto belíssimo dela. Olha, ela tem 3 filhos, só por aí, meu amor. Você Já? vê, né? Porque eu tenho o quê? 2 e tô desesperada. 3 filhos, ela é contadora, professora, chefe chocolatier. Passou 32 dias com Covid, isolada com os filhos. E isso fez com que ela se unisse com as irmãs e nasceu daí um empreendimento, que é a Flor de Cacto Chocolateria Artesanal. E eu tenho a maior felicidade em dizer que ela foi uma sugestão dos nossos seguidores. Isso mesmo, vocês que colocaram aí o nomezinho dela na caixinha da gente dos stories e a gente trouxe a gata aqui. Muito legal, então continue fazendo a sua parte e participando das nossas enquetes, Isso né, Rai? Porque mesmo. vocês estão vendo que elas fazem efeito. Continue interagindo. Antes de mostrar o rostinho dela pra vocês, a gente precisa Roda a vinheta. Laís Feijó, ela não chegou assim à toa não, querida. Ela trouxe chocolate pra gente De mãos provar. vazias. Era o mínimo que eu esperava, né? Deus do céu. Quando eu chamo uma pessoa que faz chocolate, o mínimo que eu espero é que Menina, a gente vai comer aqui ao vivo, viu? ao vivo. Ao vivo e a cores. Laís, muito obrigada por ter topado contar a sua história aqui pra gente hoje, que a gente sabe aqui. Pelo que eu já li, tem muita coisa pra gente saber da sua vidinha, né? Pra começar, o mais importante do que é cada um. Meu Deus. É Eu quero surprise. abrir. Ah, eu quero Tem abrir. os sabores aí atrás. Sério? E gata? Menina, a bicha são não brinca não, viu? Arrasou, deixa eu ver. Laís, mulher, vamos lá começar a contar aqui enquanto a Meline abre pra, né, a gente comer. Morta. Vi aqui que você engravidou aos 16 anos. Já quero começar por aí, porque eu sei que tem muita mulher que tá nos ouvindo, nos assistindo, que também tem a mesma história de vida, né? E aí eu queria saber como é que foi esse desafio pra você, como é que
que foi tudo isso? Vamos começar pela maternidade. Vamos começar pela maternidade. Enquanto a gente come, claro. Ah, gente. E os dois babam ali. Prazer estar aqui com duas mulheres incríveis, maravilhosas. Eu sou fã do trabalho de vocês. que Antes bom. de começar o primeiro episódio, eu já estava seguindo vocês. Olha Quando eu aí, vi, eu disse, sério? que legal. Achei a proposta de um podcast feito para as mulheres, né? Inspirado em mulheres. Uma coisa incrível. Que bom. E assim, tô sempre acompanhando, tá, gente? Recomendo super. Que bom. Né? Então vamos lá, vamos começar, né? Pelo começo. Pelo começo de tudo. Desenrolar aí Daí, mulher. Escolha dessa novela mexicana. Sim. Assim, gente, eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Muito esperta. A minha família sempre investiu muito em mim. Eu sempre fazia teatro, balé, dança. Eu era a artista da família, vamos dizer assim. E aí, sempre... Bom, pelo que eu tô vendo, é bom o negócio aqui, viu? Sempre foram criadas muitas expectativas, né? Eu costumo dizer que eu fui crescendo à base de muita expectativa dos meus pais, dos meus familiares, né? Era aquela menina prodígio, vamos dizer assim. Eu ouvia muito essa Menina, palavra. não existe não isso aqui, peraí, viu? É de que isso? Morango, é? É de morango, né? É bom demais mesmo. E Sim. daí, eu me vi grávida aos 16 anos, né? Então, assim... Gravidez na adolescência, que eu tenho Gravidez medo até na hoje adolescência. com 30. Eu com 30 acho que eu vou engravidar. Gravidez na adolescência, no caso. Oh, Jesus. E aí foi difícil. Foi punk. Foi punk. Você porque namorava na época? namorava, né? Já tinha mais de um ano de namoro na época. E assim, foi bem difícil. Primeiro porque nós éramos, né? Eu ainda sou cristã, participo ativamente, né, de uma igreja. E assim, foi assumir choque, isso foi assim choque. diante da comunidade, daquela comunidade religiosa, já foi difícil. Fora todos os amigos, o contexto, a família, né? O primeiro passo foi a família. E assim, eu era uma menina que tinha muitos sonhos. Eu acreditava em um futuro assim brilhante, sabe? E eu tinha muitas ideias e tudo eu queria fazer, e eu estava sempre metida em tudo, movimento estudantil, líder de sala, líder de não sei de quê, não sei de quê. E quando eu me vi nessa situação, eu disse, e aí, agora, como é que vai ser esse BO, né? E aí eu contei, a minha mãe descobriu, na verdade, estava tudo muito estranho, eu enjoei muito. O bichinho do meu avô ficava dizendo, essa menina precisa ir pro médico, acho que ela está com infecção intestinal. Eita, meu Deus. E era gravidez E na vinha adolescência. com um copinho de água de coco pra mim, rapaz. Durou um pouco Oh, Deus. mais. E aí a minha mãe, já ligada, né, foi quem deu o pontapé, eu contei, e ela ficou muito brava comigo. Minha mãe, acho que da família foi a que teve a reação mais difícil. Já o meu pai, não. O meu pai, ele sempre foi muito bocudo, assim, mas ele sempre foi muito parceiro, e ele sempre foi meu melhor amigo, meu pai. Ele ficou triste, mas, assim, a reação do meu pai, eu acho que foi que me deu força para não deixar a minha vida parar. Porque ele chegou assim, deu um beijo na minha... Ele chegou do plantão, ele é guarda municipal. E aí ele deu um beijo na minha testa e disse assim, minha filha, você não é a primeira, nem vai ser a última. Eu estou aqui para o que você precisar. E aí terminou que eu terminei casando na época e tal, casei aos 16 anos. E não foi fácil, né? Foi uma caminhada muito imaturo, né? Nós éramos muito imaturos. E o mais difícil para mim foi assumir na escola, porque eu sempre era aquela cri-cri que criticava todo mundo, né? Fazia as coisas erradas. Mulher. Eu era É aquela... triste. É triste, né? Eu era aquela que dizia que, você precisa, né, de sexo depois do casamento, toda essa... Tá, que sabe de tudo, né? né? Que sabe de tudo. E eu lembro que teve um trabalho de biologia no final do ano de 2005, né? Eu engravidei de dezembro para janeiro aí. Teve o último trabalho, foi sobre doença sexualmente transmissível. E eu lembro que na apresentação do trabalho, eu disse assim, o melhor método é não fazer sexo. Eita, mulher, foi triste. E aí, quando a galera descobriu, né, no ano seguinte, Eita. menina, isso foi passado na minha cara, não foi assim pouquinho, não. Nossa. E eu lembro que uma vez, assim que todo mundo soube, Virou né? meme, virou não meme, existia. virou escândalo, como diz a história, né? Porque era santa, era estudiosa, era a que só tirava as melhores notas, aquele dia do professor. E aí eu lembro que cheguei no banheiro uma vez, entrei no banheiro, no box e tal, e daqui a pouco entraram duas meninas e começaram
Descer a lenha. Descer a lenha e tal. Cena de filme, cena Cena de clássica. filme, sabe? Meninas malvadas. Quando vê isso, essa é a pior. Quando vê isso, vai até abortar. Menina. Eita, meu Deus, julgando. E eu no box do banheiro lá ouvindo. Mas você saiu e... Aí eu saí. Tararã. Saí. E ficou todo mundo com a Ei. cara mexendo assim e tal. Depois essa menina, a gente se reencontrou, ela me pediu perdão. Né? Aí você, não. Foi. Mas assim, foi difícil, né? Eu sofri muito com essa questão da aceitação. E eu sofri muito comigo mesma. Eu me cobrava muito, assim, porque eu tinha muitos sonhos, né? Eu era muito ativa. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir, né, continuar com a minha vida, continuar com os meus sonhos? Como? E eu sempre fui uma pessoa assim, que eu nunca gostei de esperar muito por ninguém. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? E logo em seguida, quando eu entrei no Cefet, hoje FAO, tinha um sistema de bolsa, né, bolsista, e eu me inscrevi, então eu já trabalhava, desde o primeiro ano do ensino médio, eu estudava um horário, trabalhava outro, e eu sempre fui muito ativa, nunca gostei de depender dos meus pais, até porque os meus pais não tinham muito recurso na época. Hoje eles têm uma estabilidade maior, mas na época era complicado. E aí teve a questão dos bombons. Você começou a vender quando você engravidou. Na verdade, não foi bem quando eu engravidei. Em 2005... né, um ano antes, já no finalzinho, entre setembro e dezembro, a minha mãe estava bem apertada em casa. A gente estava passando por uma fase bem difícil. E aí, a gente era de uma família que tinha uma escola. Durante 12 anos, a minha mãe teve escola e a escola faliu. E a gente teve que recomeçar tudo de novo. A gente perdeu a casa, a gente foi morar com os meus avós. E a gente estava nessa fase de reestruturar e tal. E a minha mãe chegou para mim e disse assim, filha, se eu fizer uns bombons, que ela sempre fez esses bombons, a receita é da minha mãe, na verdade. Você vende na escola? Eu disse, vendo. Oxi, você não tem vergonha não? Eu disse, não, eu não, faça aí que eu levo. E eu comecei a vender nesse período. Só que muito assim, de qualquer jeito, embalado no papel alumínio, não era nem no chumbo e tal. E aí, terminou o ano, eu parei de vender. Quando começou outro ano, eu estava grávida e a minha mãe ainda não tinha falado nada, não estava vendendo. Mas aí eu disse, eu vou vender esses bombons, porque aí eu faço um dinheiro, né? Eu já tinha o meu saláriozinho lá todo mês. Da bolsa, mas aí eu faço um dinheiro para fazer um enxoval da minha filha. E foi difícil, porque foi o ano da formatura, né? E tinha aquelas viagens, né, da formatura, tinha o baile, tudo aquilo ali, e eu tive que abrir mão de tudo isso, porque vinha uma criança e eu precisei passar por essa situação. Só que aí, eu lembro que entrou em greve na época, e os meus planos começou a sair do trilho, porque eu pensava assim, não, ela vai nascer em agosto, eu já vou ter adiantado o terceiro bimestre. Como eu tirava notas altas, eu dizia, eu não vou perder de ano. Posso não concluir o quarto bimestre, mas eu não vou perder de ano. Só que aí entrou em greve, passou 3 meses e meio de greve aí, no meio dessa história. E eu não tinha nota para terminar o ano. E aí ela nasceu no dia da prova do Enem, que na época não era para o vestibular, mas era para o ProUni, né? Eu não pude fazer a prova do Enem, então já foi uma perda que eu tive naquele ano. E eu tinha a nota do PSS 1 e 2, e eram notas boas. E eu disse, eu não posso perder o ano, não posso perder o PSS. E aí, quando ela fez 45 dias, eu disse, eu vou voltar a estudar. E a minha mãe, como é que você vai fazer isso com a menina tão pequena? A minha sogra, na época, você para, depois volta e tal. Eu disse, ela vai comigo. E eu vou levar os bombons, eu vou continuar vendendo. E aí eu disse, pai, o senhor me leva de manhã? Meu pai tinha um Fusca. Minha amiga, o Fusca só fedia gasolina. Tinha época até que tinha uma garrafa PET na frente, como um tanque do Fusca. Gente, parecia piada. A minha filha só cheirava gasolina. Oh, meu Deus. Aí você levava ela Levava e os bombons. ela, saía 6 horas da manhã, levava ela, o carrinho, a bolsa dela, o isopor com as trufas e passava o dia lá. Porque meu pai, quando largava, me pegava e a gente subia, porque eu morava na parte alta, né? E o Cefet era aqui no Poço. E assim foi. E assim eu terminei. Eu tive uma rede de apoio nessa época da escola. A escola teve um papel assim muito significante na minha vida nessa época, porque todos me acolheram, desde o diretor ao pró-reitor, né, que hoje é reitor, até os professores, até os próprios alunos. E o que acho engraçado é que a Sara é a minha filha, né? Quando ela veio para a sala de aula com 45 dias, a turma era a pior turma. A turma que ninguém queria ir.
E a turma mudou completamente. A turma começou a fazer silêncio para ela não acordar. Eles começaram a me ajudar. Um empurrava o carrinho, o outro levava a bolsa, outros balançavam para fazer prova. Aí o pessoal da outra turma, quando sabia que eu ia fazer prova, vinha e pegava ela para fazer. E assim, ela se tornou um mascote ali naquela turma. E foi assim que a gente terminou o ano, né? E assim, eu consegui terminar o terceiro ano e consegui fazer o PSS, né, na época. E passei. Não no curso que eu queria, né? Eu não queria contabilidade. Na verdade, eu tinha 2 sonhos que eu não sabia escolher direito. Acho que é a imaturidade da idade, a gente não tá pronta, né? Mas eu pensava muito em ser oficial do bombeiro, né? Eu tinha amigas que estavam estudando para isso. E eu pensava muito em trabalhar nas ambulâncias, porque eu sou uma pessoa que eu amo pessoas. Eu amo esse contato com pessoas. Ou eu pensava muito em medicina também, porque como eu estudava muito, eu gostava muito de estudar, para mim era uma coisa provável. Mas como ser oficial do bombeiro eu já ia entrar ganhando, né? Porque tinha aquela coisa, você já entrava fazendo o curso remunerado. E aí, só que diante da minha situação, eu vi que eu não ia conseguir, né? Eu tinha acabado de ter bebê e tal. E aí eu escolhi contabilidade porque eu era boa em números. E tinha pessoas da família na época que trabalhavam com isso e eu achei que ia ser algo que me facilitaria o trabalho, uma renda. Né? O que não aconteceu logo de imediato, mas na época foi por isso. Né? Não escolhi a contabilidade de fato como algo para mim. Mas foi algo que eu vi que dava para passar. E eu passei em primeiro lugar na época na UFAL, em contabilidade. E ela foi junto. Ela foi junto e eu passei alguns perrengues. Teve um professor, eu gosto de falar isso porque a gente vê muito isso, hoje é muito falado, mas antigamente não era falado assim. E eu lembro que um dia ela estava com bastante febre e ela ficava na creche da UFAL, né? Eu dormi na fila para conseguir uma vaga para ela na creche. Eu deixava ela na creche, ia para a sala, terminava a aula, descia para o Cefet para vender os bombons, porque o meu público era lá e eu continuei vendendo, não ficava na porta, vendia e tal, era a minha fonte de renda. E nesse dia ela estava com febre e eu tinha uma prova. E era a primeira aula. E aí eu cheguei na creche com ela com febre. E aí a moça disse, ela não vai poder ficar. Claro, né? Eu disse, moça, mas eu tenho uma prova, esse professor é o cão. Deixe eu fazer essa prova, eu venho já. Não pode. Aí eu fui lá na sala com ela e pedi licença para explicar a ele que eu não ia poder fazer a prova porque a minha filha estava com febre. Era um bebê de 10 meses, 11 meses mais ou menos. E aí ele olhou para mim e disse assim, ela já é o seu diploma. Eu não tenho nada a ver com você. Não mandei você arrumar filho antes da hora, não foi bom fazer? Eu nunca vou esquecer, assim, foi uma das coisas que me marcou, assim, em relação a ela. E eu disse, tá certo, professor, não se preocupe não, que aqui na sua aula eu não volto nunca mais. E aí eu perdi aquela matéria, paguei em outro horário com outra pessoa, mas não voltei mais, porque a gente... É uma criança, né? Não, tem pessoas uma assim prioridade, que Mas eu já, pessoas o que assim você contou, eu já ouvi de outras mulheres também. fazem com que a pessoa desista da disciplina e da faculdade, às vezes, né? E querendo ou não, eu era uma adolescente de 17 anos, com um bebê, uma menina também, na frente de 45 alunos. Ele me fez passar esse... Tá Pra de você parabéns. ver como, né, a sociedade Coragem ele funciona, tem, né? porque noção, né? Nossa, nenhuma. nenhuma. Como funciona, né? E aí eu vi aqui também que você tem mais 2 filhos, além da Sara, né? Tem. Que você contou aqui a trajetória dela. Aí seu relacionamento acabou, assim, Sim, depois... aí nesse meio termo, né, mais ou menos perto da Sara fazer 4 anos, o meu relacionamento foi por água abaixo. Foi um relacionamento muito difícil, por falta de maturidade também. 2 crianças, a gente era muito jovem. E tantas coisas que aconteceram que não deu certo. E aí, cada um seguiu o seu caminho. Só que assim, antes da separação, eu engravidei da minha segunda filha. E já foi numa época que a gente já estava em uma crise muito grande. Então foi muito difícil, né? Muita gente me acusou de engravidar para segurar, Pensa, para amiga, manter o casamento. E só Deus sabe como aquilo foi difícil para mim. Meu Deus do céu. Né? E aí a Lara veio, né? Só a gente sabe o quanto verdade. que um filho, ele ajuda a manter o casamento. Não, eu já escutei de uma pessoa que disse assim, na verdade o filho não ajuda a manter o casamento. Ele
em alguns casos, afasta o casal. Acelera esse Né? processo, Acelera o processo de acabar o casamento. Que foi o que aconteceu, na verdade foi o que aconteceu, né? A gente já não estava bem há um tempo, e aí veio a Lara. Foi uma gravidez difícil, né? Eu tive infecção urinária e tive alguns problemas emocionais. Já no final, eu tive uma diástase muito grande. Então a minha bacia ela ficou forçada. E aí eu sentia muita dor ao caminhar. Eu já não conseguia ir mais para as aulas. E eu estava no último ano da faculdade. A Sara veio no primeiro. Menina sempre naquele A limiar. Lara veio no último ano da faculdade. E assim, tive que abrir mão de Da novo formatura. da formatura. Óbvio. Ai, gente, uma formatura é Vamos fazer uma formatura pra vamos Laís? fazer. Bora fazer Gostei. uma formatura pra Laís. Você acredita que eu faço Enem? Eu já passei 5 vezes na UFAL depois da contabilidade, tentando psicologia. E eu digo, mas eu quero fazer uma formatura. Meu Deus, olha, a gente pode fazer assim, Laís. A gente vê uma faculdade que tá perto de se formar. Bota você ela na no meio. turma pra Só pra fazer a vivenciar. festa, só pra viver E assim. enche ela de anticoncepcional. Pra não engravidar. Exatamente. E aí, 2 dias antes dela nascer, eu entreguei o TCC. Fiz o TCC, deitada ali, morrendo. Eu lembro que o meu médico, na época, mandou amarrar um lençol, assim, pra não forçar o peso. E eu entreguei o TCC 2 dias antes dela nascer. Sempre com emoção. Sempre com emoção. E me formei, né? Ela nasceu e aí, logo em seguida, veio a depressão pós-parto. Eu tive depressão pós-parto, no caso dela. Foi essa parte aqui que você disse que era uma isso. depressão Porque séria e tal. o nascimento dela já veio numa época conturbada, é. né? E logo em seguida eu já me separei, assim, ela tinha poucos meses. E eu tive muitos sinais de depressão pós-parto que não foi visto, não foi acompanhado, né? A minha filha, a segunda filha, ela nasceu bem loirinha, dos olhos bem claros. E, assim, a minha filha mais velha, ela é morena, bem moreninha. Assim, o cabelo bem preto, escorrido, porque o pai dela é assim. E as pessoas não entendiam a minha reação. Eu dizia assim, por que essa menina é assim? Eu não sou assim, o pai dela não é assim, por que essa menina nasceu assim? Era os Você já sinais, mostrando né, da aquela depressão, rejeição da ali. rejeição. Tinha momentos que eu dizia, eu não entendo, eu não imaginei que eu ia ter uma filha assim. E ela era a coisa mais linda do mundo, meu Deus, meu raio de sol. Meu pai é loiro dos olhos azuis, né? Então a genética conta, né? Então, assim, eu tive esses primeiros sinais, né? Sinais de não dormir, de ficar com angústia, mas não foi dado atenção, Diagnóstico, né? Tudo era voltado para a questão da separação. Não, ela tá assim porque tá se associaram separando. a situação que Ela você tá estava assim porque o vivenciando. casamento não deu certo. Ela tá assim. E isso foi e evoluiu, né? Num passar de 1 ano aí para uma depressão de nível gravíssimo. né? Você colocou até de ideação suicida, alucinações. Alucinação, ouvia vozes, né? Ficava na porta da cozinha dizendo, tá ouvindo? Tem gente. Aí você foi fazer um tratamento. E aí eu cheguei aí até numa clínica psiquiátrica, cheguei a tomar 8 remédios psiquiátricos por dia, né? Eu ficava totalmente imóvel. Eu era levada pelas pessoas com 20 anos, 21 anos, eu estava nessa situação. E com 2 filhas pequenas, Com 2 né? filhas Demandando pequenas, né? atenção. Recém-separada, porque querendo ou não, vem o luto da separação, Sim. daquela situação, de tudo que você idealiza como família, né? Como... Uhum. E aí teve todo esse processo, né? E eu abri mão de algumas coisas nesse meio termo. Eu estudava muito para concurso. Então, no dia das provas que eu estava estudando, porque a minha meta era ser funcionária pública. Era o meu plano de vida. E esses concursos federais que eu estudei muito, investi muito, no dia das provas eu estava dopada de remédio. Não tinha como fazer as provas, né? Então, assim, foram muitas frustrações. E aí foi até o ponto da minha família vir, intervir, tomar conta, ficar ali comigo. Não quis sair da minha casa, porque eu não aceitava sair da minha casa, voltar para a casa dos meus pais, mas eu tive todo o apoio da minha família. E foi um processo aos poucos, né? Até desmame de remédio, de muitos remédios. Mas, assim, eu consegui vencer a primeira fase dessa depressão, né? E aí foi quando eu conheci meu esposo, o Regis. Na época, ele também estava recém saído de um relacionamento.
E aí trouxe outro baque pra mim também, porque eu levei uma culpa assim, ele separou por causa dela. Mulher. Mas foi nessa época que você falou do toque e do fato de você ter Não. engordado ou não? Isso aí é outra Isso época? aí foi já depois da depressão, aí eu tive esse novo relacionamento. Ah, tá. Ele tava saindo do relacionamento, eu tava recém-saída do relacionamento também. A gente viveu esse entrave, né, de que um tinha conhecido o outro ainda quando tava, mas não foi. Meu Deus, eu... Aham. Não foi assim... A sua vida é dividida em fases, né? em fases. Mas assim, a gente venceu isso, graças a Deus. Depois as pessoas conhecem a história e entendem, né? Mas é assim. E a gente Sempre vão entende, falar, sempre né, vão menina? falar, né? Querida. E aí a gente passou por essa fase e aí a gente ficou junto e aí veio o Elias, né? Não foi uma coisa assim muito planejada, a gente tava junto há pouco tempo, acho que 7 meses. E aí veio o Elias e foi uma fase muito legal da minha vida, porque eu pude viver uma gravidez... Você ressignificar a gravidez, né, velho? Com acompanhamento do meu esposo, muito perto. Ele foi um super pai, assim, em todas as fases. Não me lembro de ter acordado uma noite sozinha. Ele sempre estava ali comigo. Foi uma fase muito legal, muito bacana, né, que a gente vivenciou ali com Elias. Foi quando eu parei de tomar todas as medicações, né, pela saúde dele, pelo bem-estar dele. E foi muito legal, apesar do Elias ter dado muito trabalho. Elias era um bebê bem crítico, vamos dizer assim. Eu dizia assim, se fosse meu primeiro filho, Não eu tinha acho que eu não mais tinha nenhum. tido mais nenhum. Não dormia, não comia, só queria a mãe. Elias. Mas assim, Elias é uma bênção, inteligentíssimo. Sempre andou e falou com 9 meses. Eita! Andou e falou. Com 1 ano ele falava assim, frases, parecia um velho, um anão. Um anão, sabe? Sabe o que é um anão? É ele, o Elias. Mas assim, e aí... Mas também ele já nasce com o nome do intelectual. Bons anos, né? Elias. Olha o nome da Elias. pessoa. Um profeta, né? Não é? E aí passou um tempo e aí em 2018 eu tive uns problemas, né, de várias ordens, vamos dizer assim, relacionamento, de crise mesmo de existência, de dizer o que eu tô fazendo, não é isso que eu quero pra mim. E aí foi quando eu tava fazendo a pós-graduação. Né? Claro, que aí na eu... formatura da pós. Da pós, cara, é exatamente É isso. lógico, já. Eu já identifiquei seu problema, mas é estudar. Não tem Diagnóstico da doutora Raíssa. Estudo. E eu terminei o TCC da pós em plena crise depressiva. Aí eu tive o toque, né? E aí foi difícil. Mais uma Graças a fase. Deus, o toque não foi tanto assim da questão de lavar a mão, de limpeza. O toque era com arrumação, guarda-roupa. Eu passava a madrugada passando roupa. A mesma roupa 500 vezes. Porque estava amassado. Porque tinha que estar por ordem de cor. Eu odeio bagunça, mas eu sou extremamente desorganizada. Então não condizia muito com a minha realidade. Porque assim, eu odeio bagunça, mas eu não sou de arrumar. Eu sou assim, viu? Entendeu? Eu odeio bagunça, mas eu não sou de arrumar. Eu quero que alguém venha e arrume que Eu esteja também, tudo eu quero que arrumado. alguém arrume pra mim. Mas eu não tenho nem o talento e nem saco de estar fazendo aquilo, entendeu? Eu sou uma pessoa muito agitada, minha mente está sempre processando uma coisa lá na frente. E isso gerou em mim uma aflição, porque eu não gostava da bagunça, não gostava de arrumar, e era algo psicológico. E aí eu passei uma fase bem difícil, foi quando eu engordei mais 12 quilos, porque eu já tinha engordado no tratamento anterior. E aí, de lá pra cá, eu, assim, não consegui perder, né? A ansiedade é uma coisa que me acompanha. Mas, graças a Deus, hoje eu estou livre de medicação, né? Eu tomo, às vezes, um suporte para dormir ou algo desse tipo. Mas, assim, eu tenho lutado sem um tratamento farmacológico, por enquanto, porque é o que a gente entende que seja o ideal no momento. Mas também, se precisar tomar, a gente toma. Tamo aí. Né? Porque é para isso que serve a medicina, né? É verdade. A gente tem que estar... Sim, mas eu vi aqui que você falou, eu queria ser funcionária, não sei o quê, mas você foi e pediu exoneração. Isso, era isso que eu ia perguntar agora. Então... Exoneração. porque Eu acho que eu falei exoneração. Exoneração. Então, depois de não ter conseguido fazer as provas que eu almejava na época, eu fiz o concurso da prefeitura para auxiliar de sala, que era um concurso de nível fundamental. Né? E aí eu passei, e aí na época até a minha mente disse assim, filha, não assuma, porque você vai se acomodar. Não é algo que você gostaria de permanecer. Mas eu tinha 2 filhas. Eu pensava assim, eu vou ficar na dependência dos meus pais, né? Eu nunca... Preciso pagar meus boletos. Eu nunca fiquei, né? Até então já não estava mais vendendo os bombons, porque a minha correria já não dava mais para conciliar.
E aí eu assumi. Por 8 anos eu fui auxiliar de sala. Eita. Trabalhei como auxiliar de sala nas escolas da periferia lá do Benedito Bentes, né? Onde eu aprendi muito, aprendi a ser mais humana, aprendi a enxergar a realidade que a gente não vê por trás de tudo isso, né? Também fui auxiliar de alunos especiais, também aprendi muito com isso, com esse processo. E eu pedi exoneração porque eu decidi empreender. Eu comecei a ter uma visão empreendedora dentro do próprio escritório contábil, que até então o meu esposo também é contador, ele já vinha com o escritório, eu agreguei junto com ele no escritório e a gente começou a construir uma caminhada no escritório. E eu decidi empreender nessa área e na área de ensino profissionalizante. A gente abriu lá mesmo no prédio do escritório uma sala onde a gente tinha um instituto em parceria com outro empreendedor. E a gente tinha cursos profissionalizantes, departamento pessoal, contabilidade básica, atendimento, esses cursos assim que dão uma base e também cursos de extensão para aqueles que já estavam nas faculdades. E aí foi quando eu decidi pedir exoneração. Hoje eu não me arrependo, não tenho arrependimento de ter pedido exoneração. Eu tenho um arrependimento de não ter sido uma funcionária melhor. Porque por não ser aquilo que eu queria, eu negligenciava. Às vezes os horários, Sim. às vezes ia muito satisfeita, às vezes reclamava muito com os chefes. E hoje eu me arrependo disso, acho que foi falta de maturidade. Maturidade, Né? Eu poderia ter feito uma história, mesmo, eu acho que por onde a gente passar, A gente tem que, a gente tem que fazer bem feito. É. A gente tem que fazer de coração. Até porque o serviço era para crianças. Né? Não que eu destratasse a criança, não era assim. Sim. Mas eu podia ter desenvolvido algo com aquelas crianças. Eu era professora de teatro, eu tenho formação em teatro, eu tenho formação em dança. Então, eu poderia ter explorado ter mais, criado sabe? algo, Ter, talvez, independente né? de salário, de função, de seja lá o que Mas for. às vezes a gente fica muito Entendeu? presa à questão do salário, da nossa função, de bater desestimula, o ponto. né? Desestimula. E a gente não pensa dessa forma, mas não se culpe não. E né? você falou aí que tem teatro, tem dança e você já foi aprovada para atuar na Globo até. Isso é uma Menina, história que da minha babado. vida. É verdade, gente, mas eu tinha 9 anos de idade, né? Eu comecei no teatro com 6 anos de idade. Eu fiz parte de grupos de teatro por muito tempo aqui em Alagoas, inclusive da Fundação Municipal de Ação Cultural. Eu fiz parte durante um tempo. E a gente tinha o projeto Cultura nas Escolas, que a gente levava uma palestra para as escolas. E eu fazia parte, eu era uma das pessoas que fazia parte. Fiz muitos espetáculos, não sei se vocês lembram, mas tinha Arara Azul. Eu era Ararinha Azul. Eu lembro desse. Eu lembro. Armandinho e os Monstros da TV. Lembro, Foi um espetáculo que lembro. rodou Eu aqui. lembro. Cinderela também teve, né? Então, assim, eu fazia parte. E aí foi uma caravana pro Rio. Eu fui junto, eu tinha 9 anos na época, o professor Péricles na época de teatro. E a gente fez vários testes em várias agências. E eu ainda fiquei um tempo por lá, minha madrinha de lá. Eu passei um tempo por lá e não tive nenhum retorno. E o dinheiro, né? Acabou. A gente era simples, Acabou-se. a gente tá. E eu vim embora. E aí passaram-se alguns dias e eles ligaram para casa da minha madrinha para eu estar no Projac às 13 horas, era 8 horas da manhã. Eita. Já para gravar, era um Você Decide na época, vocês lembram desse programa? Claro. Você Decide. Claro. Óbvio, minha Claro. filha. Você- E o final, você Você decide. decide. Oxi, Eu tinha muito medo de você decidir. tu tinha? O quê? Era meio um negócio meio... Amiga, né? você de noite assistindo Você Era Decide. aquela voz, assim, Criança. era. Então, aí eu Chupa-cabra. não tive como ir, né? Ô, Há rapaz. tantos anos atrás. A não Globo tinha perdeu, como. no caso. Perdeu, porque você poderia estar agora onde? No Mais Você. Já pensou? No Você Decide por Mais Você. Você poderia o quê? Ter participado de uma formatura, talvez. Não é? Não é? De novos Exato. atores, alguma coisa assim, né? Pois é. Mas aí a Covid foi determinante, então, para esse seu Foi. outro pontapé no Foi, empreendedorismo, verdade. que você já tinha dado um pontapé, né? Então, gente, aí a gente tava super empolgada com os cursos, super ativa, já tinha feito 6 turmas, né? A gente já estava indo para a 7ª turma. A gente tinha um vínculo com uma faculdade particular que encaminhava os alunos para a gente e era bem legal, bem bacana. Eu cheguei a formar uma turma só com contadores para o E-Social, né? Que era uma novidade que estava vindo na época. E aí veio a pandemia. Fecha tudo, no dia todo. Fecha tudo, bota todo mundo para trabalhar em casa, não pode mais abrir escritório, tarará. E os nossos clientes enlouqueceram, porque eles não sabiam o que fazer, né?
E assim, a gente é especialista em escola. A gente tem uma contabilidade voltada para a escola porque foi o berço que eu tive e que, por incrível que pareça, meu esposo também se formou, passou muitos anos trabalhando em escola. E as escolinhas menores, elas fecharam. Fecharam. Teve gente que até hoje nunca abriu, nunca voltou. Fora os outros, né, que estavam fechados, sem poder vender e tal. E a gente começou a ter uma queda muito grande na receita do escritório. E aí foi quando o bicho pegou. Foi quando eu vi como é difícil depender de um empreendimento. Né? Que hoje você tem, amanhã você pode não ter. Você vai dormir, minha filha, né? com a mão na cabeça. E aí foi quando eu disse agora, a gente passou alguns dias meio atônitos, mas aí quando vieram as mudanças, os auxílios, não sei o quê, eu disse, vamos fazer disso a nossa salvação. A gente começou a trabalhar com os nossos clientes, fazer infoproduto, vender na internet, vender não, assim, mostrar na internet como era, mandar apostila para eles, fazer reuniões remotas, deixar eles informados para que a gente prendesse o máximo de clientes possível. E eu comecei a me aperrear em relação ao financeiro, né? Deu um abalo financeiramente. E aí veio o Covid. O Covid começou na minha casa em maio de 2020 e terminou em julho. Porque a minha filha, a mais velha, pegou. A gente acredita que por lanche, entrega de lanche, porque a gente não saía de casa, eles não saíam de casa, não ia para supermercado, não ia para nada. Ou lanche ou supermercado quando a gente ia no supermercado, né? E aí ela pegou primeiro. E aí ela ficou doente. E a gente tem a fase da negação, né? Não, não é não. Não, não é isso não. E aí ela passou a não sentir cheiro, não sentir gosto de si. É. E aí depois dela, o meu esposo pegou. E aí ele ficou mais... Ele passou 43 dias transmitindo, né? E aí a gente fazia o teste, estava transmitindo. Fazia o teste, estava transmitindo. Até então eu e os outros dois, nenhum sintoma. E aí quando foi finalzinho de junho, aí eu adoeci. E os outros dois pequenos adoeceram também. E a gente tem uma casa lá em Paripoeira, da minha família, da minha avó. Eu disse, eu não vou ficar aqui. O escritório já estava voltando a funcionar. Vou pegar os meninos e vou para lá. E foi quando eu fiquei 32 dias doente. E o Covid, ele traz uma murrinha. Essa palavra é bem nordestina, né? Ele traz, assim, uma angústia. A dor de cabeça do Covid, se vocês não tiveram, ela é angustiante. Você se prostra, você fica assim, sem saber. É porque você pegou no começo, né? No começo. Eu peguei no começo desse ano já vacinada, então eu tive como se fosse uma Eu acho que era um medo também, né? Um medo, aquela sensação de não saber o que era. E isso fez com que eu remexesse assim dentro de mim tudo que eu tinha vivido. É como se eu tivesse vivido uma terceira depressão, sabe? E eu ficava, mas eu não quero, eu não nasci para ser contadora de ficar no computador fazendo rotina, entregando rotina para o cliente. Não é isso que eu quero para mim. Eu sou uma pessoa comunicativa, da comunicação, que gosta de falar, que gosta de estar... Eu gosto de ensinar. A sala de aula é o meu xodó, né? E aí eu lembrei dos bombons. A minha irmã sempre foi meu braço direito. Eu consegui chegar onde eu cheguei porque ela esteve comigo, cuidando dos meus filhos, me ajudando ali. Ela nunca gostou muito de estudar, mas ela é muito boa em tudo que ela faz. A minha mãe ensinou muita coisa a ela quando a gente tinha escola. Ela era auxiliar da minha mãe. E ela sempre foi uma menina, assim, muito boa no que ela fazia. E os bombons é ela que faz, junto comigo. Eu já tinha essa parceria com ela lá atrás. Ela fazia, eu vendia e a gente ia... E aí ela tinha acabado de ser empregada, e aí a empresa demitiu todo mundo que estava no período de contrato de experiência, por conta da pandemia. E aí ela nem tinha um auxílio, porque estava empregada, e nem estava na empresa, e nem tinha seguro-desemprego, porque não tinha direito. Não tinha direito ainda. E eu fiquei com isso. A minha mãe perdeu um horário também, na carga horária dela, da prefeitura, que era serviço prestado. E a gente ficou nessa, e a minha irmã, que mora em São Paulo, outra tem uma irmã que mora em São Paulo, disse pra mim assim, vamos voltar a vender os bombons. Claro. Você tá aí parada, assim, praticamente. A Juliana, que é a minha irmã, tá parada, vamos voltar e tal. Isso, mas eu não tô bem e tal. Ela disse, vamos fazer o seguinte, venha pra São Paulo. Dê um jeito aí, falo com a manhinha, falo com o seu pai, vamos lá, a gente compra a passagem e você vem pra cá. E eu fui, passei 30 dias em São Paulo. E aí eu comecei a pesquisar o mercado, comecei a estudar o que foi que mudou, fiz um curso online de chocolate, vi que muita coisa tinha mudado, que as marcas
todo o O que tava material. usando, né? E aí, tudo que eu pude trazer, que tinha no limite de um cartão que eu tinha lá, né? Você trouxe. Eu trouxe. E aí começou a Flor de Cacto, desse limite, desse cartão, dessa ideia, né? O nome Flor de Cacto surgiu, né? Assim, de uma maneira... A gente lá em São Paulo pesquisando os nomes e já tinha nome. E aí eu disse, por que a gente não coloca Flor de Cacto? E minha irmã, gostei. Mas por que Flor de Cacto? Eu participei de uma palestra no início de 2020 e o palestrante pediu pra gente desenhar algo que representasse você. Seja lá o que fosse, uma música, qualquer coisa. E eu desenhei um cacto, porque eu me sinto um cacto, muitas vezes, sabe? E aí o professor olhou pra mim, o palestrante olhou pra mim e disse, você é o cacto? Ou você é a flor do cacto? Você já parou pra pensar nisso? E eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí, quando a gente tava escolhendo o nome, eu disse, é flor de cacto. Vai ser Flor de Cacto. E o cacto da marca tem 3 flores, que são os meus 3 filhos, né? Então, o cacto seria eu e as minhas flores seriam os meus filhos, né? Porque hoje o meu sonho é encaminhar eles, né? Ver eles encaminhados na vida. E aí começou a Flor de Cacto. E também eu tinha preocupação com a minha irmã, né? Para que ela tem um sobrinho, para que ela tivesse uma renda, para que ela desenvolvesse o trabalho dela. Ela é muito boa no que ela faz, né? As receitas são minhas, as ideias são minhas, o marketing é meu, a personalização é minha, mas a produção operacional é dela. Tá? Ela é muito boa em fazer a base, o operacional, em comandar a cozinha, sabe? E aí a gente começou online, começou, e por incrível que pareça, os bombons não foram dessa vez os protagonistas. Foram os docinhos para a festa. Por quê? As pessoas estavam em casa, comemorando em casa. É verdade. E eu comecei a vender docinhos para festas e salgados gourmets para festa, tudo com receita da minha mãe. E aí foi mudando o cenário e aí veio a loja. O agir de Deus total. Eu não tinha R$1 para abrir essa loja. Até hoje eu ainda estou pagando. É assim. E Deus colocou pessoas que disse assim, a gente vai abrir, eu vou lhe ajudar, você vai me pagando como pode. Desse jeito, a família chegou, a gente vai fazer assim. Onde é a loja? A loja fica localizada no Benedito Bentes, que é o bairro que eu não estou morando mais lá, mas eu morava lá na época, eu já desocupei, morava em cima. A gente já desocupou porque vai virar cozinha, a parte de cima. E aí a gente teve a oportunidade desse ponto logo embaixo de onde a gente morava. O escritório da gente é em cima, junto com a minha casa. E embaixo esse ponto desocupou, que não desocupava há anos. E aí eu peguei o ponto, passei 3 meses com o ponto fechado, sem saber o que fazer, porque eu não tinha dinheiro. E o ponto detonado. Tinha nada que prestasse no ponto. Tive que trocar piso, tudo. E Deus proveu, né? Família, um cliente, um amigo que hoje está bem de vida, quis ajudar, que está presente. E a gente conseguiu, né? E hoje eu tenho 8 mulheres empregadas. Olha que massa. Que Muito são as bom. minhas inspirações, na verdade, sabia? Porque final de semana passado, eu disse, eu vou desistir. Tô cansada, não aguento. É muito trabalho. São muitas noites em claro, a gente... Eu não comecei com um capital de giro, não comecei com dinheiro, comecei com um cartão de crédito, eu já comecei devendo. Devendo, Né? Então é difícil. É uma folha são 8 fixos, mas eu tenho 12 no total. Né? Com os que ajudam, com os que vêm no final de semana. E eu disse, eu vou desistir. E quando eu parei para pensar na minha equipe, são mulheres que precisam, né? Que tem história. Cada funcionária tem uma história, sabe? Eu tenho uma funcionária que tem 50 anos que ela diz assim, eu nunca pensei que você ia me dar uma oportunidade. Olha que lindo, tá vendo? E elas me inspiram a continuar, sabe? Porque tem um propósito. Com certeza. Não é verdade? Que lindo, viu? Menina, Vamos pro eu tô confessionário? aqui bem chocada. Não consigo nem parar de ouvir. Sua história rendeu, viu? Foi. E a gente conversaria por horas aqui, É verdade. né? Vamos pro confessionário, que é um quadro que a gente bora. adora, onde a gente pergunta uma coisa e você responde o que vem à sua cabeça, tá? Certo. Vamos lá. O primeiro crush da sua infância. Pode ser famoso. Oh, gente. Ou um vizinho. Não, foi um primo da infância, sabe? Mas, assim, na verdade, o que eu idealizava mesmo era o Nick do Backstreet Boys. Ah, minha filha. Não, o meu era o Kevin. Ah, 3 de era o outubro, Nick. aniversário. Agora diz a data do nascimento do Tomás.
Oh, eu posso ser filho dele. Miguel. Poxa vida! Vai. Brasileira que te dá orgulho. Brasileira, Juliette. Olha, Certo. Eu gosto da Juliette. Uma mania que você tem. Chupar dedo. Eita Até hoje. pra ela. Eu tenho uma amiga assim também. É mesmo. Tô com problema, o dedo é... Tiago automático. Bravanel, tudo BBB. O que é que você gostaria de eliminar do mundo? Ai, tanta coisa. Eu ia dizer uma coisa, mas vou dizer não. pra Eita, gerar polêmica. diz. No mundo não dá, né? Mas eu acho que a falta de empatia. Certo. Quem que você gostaria de ser por um dia? Quem eu gostaria de ser por um dia? A Maria Alice, a filha da Virgínia. Eu e a Melin voando aqui. Não, agora eu entendi. Filha da Virgínia, eu entendi. Ah, É uma brincadeira que a minha filha faz assim, mãe, eu queria ser a Virgínia. Eu digo, eu queria ser a Maria Alice. Você nem trabalha, né? No caso. É uma brincadeira, gente. É você, querida. Quem não gostaria de ser por um dia? Bolsonaro. Ah. Menina, eu não sei se Ah, tem acho que é alguém uma que... Ah, Ninguém nunca chegou aqui pra dizer que não gostaria de ser ele, né? Ah, É impressionante. Socorro, Deus. Você me ganhou na Mega Sena hoje. Qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que eu faria, Sumir. Igual a mim. eu Eu digo iria, em todo episódio isso. eu iria passar um tempo com os meus filhos. Assim, olhando bem pra eles, cuidando bem deles. Sem se Eu tenho preocupar se- com os boletos, né? Eu tenho Sair pra sentido- trabalhar. Deve eu ser tenho tudo. sentido muita falta disso. Eu imagino. Hoje eu tenho tendo que abrir mão de alguns momentos com eles. Um mico. Que você- Micão grande que pagou. Semana passada eu levei uma queda. Acho que queda é sempre uma É humilhação. sempre É, uma ué. humilhação. É sempre uma humilhação. E o pior, que foi assim, na porta da sorveteria, num dia de domingo, Eita, depois domingo cheio. dos cultos do bairro, a sorveteria topada, E e tu eu caiu. levei uma queda no meio, assim, pá. Nossa. Eu só ouvia, poxa, a Laís caiu. Eu não olhei nem pra trás. Pra Meu saber Deus quem do era. Eu céu. digo, não quero nem saber quem foi que me viu caindo. E ainda foi na porta da loja, né? Mas tudo Ai. bem. E um talento oculto, algo que você faz bem e só você sabe ou poucas pessoas sabem? Escrevo. Escrevo muito. Muito Tem muita bom. coisa escrita e guardada. É a minha forma de desabafar, É. né? É a minha forma de falar com Deus. E às vezes eu falo com Deus escrevendo. É, muito bom. Amei. Amei. Você Amei tem um ele presente pra conhecer. gente. Amamos. Ela trouxe também, viu? Foi? Algo que representa ela. Mais do Olha o que que ela isso. fez. Oxi! Olha. Eu já ia perguntar de quem era, ó. Que bonitinho. Eu Olha trouxe- isso. Eu trouxe aqui como tudo começou. Então, acredito. Ficou massa, não Isso foi? aqui era exatamente assim, só que maior, cabiam 200 trufas. Vira um pouquinho assim pra pessoal ver. Aqui. E eu saía todo dia com esse isopor, né, nas costas. Eu lembro que nas minhas costas tinha a marca da Riata. Do sol. Do sol não, ou a não, marca do peso, mesmo? Do peso. Do peso, né? Foi criando uma marca nas minhas costas. E esse isopor, ele tinha pra mim o sinônimo de perseverança, sabe? De não desistir. Mesmo diante das dificuldades, mesmo não sendo como eu imaginei que seria, eu precisava continuar, né? E por muito tempo, por 4 anos, eu vendia essas trufas. E eu saía com 200 trufas de manhã e voltava com ele vazio. Todos os dias, né? Então, assim, passei algumas humilhações por conta disso. Alguns amigos nem falavam comigo, fingiam que não me conheciam. com vergonha, Era tanta aquela coisa piada. toda. Ah, tão bonitinha, vendendo picolé. Quanto é o picolé? Ai, meu Deus. Passei por muita coisa, em ônibus, no centro ali. Mas, assim, eu não conseguia desistir. Eu não conseguia parar, porque eu dizia assim, se eu não conseguir fazer algo por mim, eu não vou conseguir fazer algo pela minha filha. E olhar para minha filha e via que eu precisava continuar, que eu precisava seguir em frente, porque eu tinha uma responsabilidade. E hoje são 3, né? É. Então, isso aqui me representa a minha vontade de vencer na vida. E esse eu aí? trouxe o cacto, que é um cachepuzinho que eu uso lá na loja. E que eu boto as canetas. Eu amo caneta. Então, lá na loja tem uma parte só de caneta divertida. Eu colecionava quando eu era adolescente. E aí eu trouxe isso pra loja. Você tem a opção também de ter as canetinhas. E aí eu trouxe pra vocês. que Obrigada. canetinha. Nós amamos. Amei, A Meline já vai adoro. usar a caneta. Eita, é mesmo.
Olha, eu sempre preciso de Que caneta linda, aqui. amei a Lindo. caneta. E Vou amei- botar dinheiro. Vou Dinheiro, escrever aqui, ó. muito dinheiro. Inxalá. Amei. Amei. E amei principalmente ouvir a sua história. Eu fiquei aqui. Ela é muito inspiradora. É Inclusive, muito. abra o presentinho abra que a seu gente presente. trouxe Sim, o meu presente da memorável. Ai, que lindo. pra você colocar lá. Lá na sua loja É. também. Não Vou esqueça. E não Nossa. esquecer. Muito obrigada, Laís, por ter gente. vindo. Amei, Obrigada. amei. Por contar a sua Amei história a aqui. sugestão do pessoal, né? Do É, Instagram. muito obrigada. Sua viu, torcida seguidores. tá lá, Os ó. meus alunos, eu sou professora do Ah, ensino médio tá. hoje. Eu ensino no novo ensino médio as matérias de educação financeira, empreendedorismo Olha que massa. e aí, projeto de vida. E aí eu comentei com eles e eles foram lá. Oh, mulher, que Deu lindos. certo. Muito É obrigada. É? Muito obrigada, amei. viu, Laís, por ter vindo. Obrigada Por a vocês. acreditar também no e nosso projeto. Queria dizer a vocês que continuem acreditando nesse projeto, no trabalho de vocês. Vocês fazem a diferença na vida de muitas mulheres também. Né? Esse jeito de vocês, assim, nos inspira. Eu acompanho e espero que vocês cheguem em lugares altíssimos. Com certeza. Obrigada. Daqui a pouco Estaremos a juntas. gente tá no Canyon. Estaremos Nos juntas lá, nesses lugares Gravando. altíssimos. 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 E É vocês que estão aí assistindo, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Curta. Merece muito esse, viu? Merece bastante. E quem tá ouvindo no Spotify também, já dá pra compartilhar aí. Né, É Mel? isso. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse episódio e espero que esteja com a gente em todos os outros, né? Um Um beijo beijo. enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.